Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre como os grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência estão investindo no Tesouro. Porque tem novidade, saiu a ata do Copom e isso modificou. Aliás, o mercado apertou ainda mais o Tesouro. As taxas dispararam e você precisa se manter bem informado. Por isso eu já te indico, inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sininho da notificação, marque lá a opção todas e receba diariamente o nosso vídeo. Porque aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Se você não conhece essa nossa playlist, que nós falamos então do leilão do Tesouro, é um momento no qual o governo federal faz oferta de títulos para os grandes bancos, as grandes instituições financeiras. E por lá, além de sabermos as taxas, nós conseguimos identificar também, ou ao menos projetar, qual vai ser a taxa Selic. E eu vinha dizendo, ela vai continuar alta e você vai ver isso aqui agora. Vamos começar falando aqui pelo Tesouro IPCA, aliás a NTN-B, ou IPCA com juros semestrais. Lembrando que no leilão do Tesouro, essa oferta de títulos não tem IPCA principal, apenas o IPCA com juros semestrais. Então vamos começar falando dela aqui para que você entenda. Muito bem, nessa semana tivemos ofertas com vencimento em 27, 35 e 60, você pode acompanhar aqui à esquerda da sua tela. Quando está vermelho, você já sabe aqui que as taxas em vermelho já sabe que elas caíram. Então a primeira informação é, todas as taxas apresentaram redução. Eu diria ainda que uma estabilização. Só que lembrando, esse leilão aconteceu na terça-feira. Na terça-feira nós tivemos aqui, foi no dia 8 de fevereiro. Depois saiu a ata do Copom na quarta. E aí você vai ver a repercussão nos demais títulos leiloados. Muito bem, o que nós tivemos de oferta? Foram ofertados 950 mil títulos, um aumento discreto em relação aos dados do leilão anterior. O percentual de títulos comprados, ele reduziu forte, saiu de 92,8% agora para 79%, arredondando 80%. E com isso, o volume financeiro também caiu bastante em relação ao leilão anterior, aproximadamente aí 10%. Agora vamos entender um pouco melhor esses dados. As taxas aqui estão estabilizando. Se nós verificarmos aqui, para todos os prazos, elas tiveram uma variação pequena. Uma variação que eu considero pequena é 10 pontos para baixo ou 10 pontos para cima. Então você veja que a taxa curta, que é o de 2027, teve uma redução de 2 pontos. E na semana passada, o 2025, que também é um título curto, reduziu 6 pontos. Então veja que os dois títulos curtos de NT-NB vêm reduzindo nos últimos dois leilões, mas pouca coisa, uma estabilidade. O 2035 reduziu 5 pontos nesse leilão e o 2032, que é próximo desse vencimento de médio prazo, reduziu 11 pontos. Então está dentro dessa faixa. E o 2060, que é o título mais longo que nós temos aqui de títulos do Tesouro, só que nesse caso do Tesouro Nacional, reduziu 9 pontos. E o outro título mais longo, que foi na semana passada, que é o 2045, reduziu 10. Então, em resumo para você, havia até aquela terça-feira um indicativo de estabilização das taxas relativas ao IPCA. Só que essas taxas dependem das expectativas de inflação. E a ata do Copom indicou uma preocupação maior com a inflação. Então vamos ficar de olho no leilão da próxima terça-feira, porque essa estabilização pode mudar claramente nos próximos leilões. Falando da oferta, nós tivemos uma oferta total com um aumento discreto em relação ao leilão anterior, aproximadamente 9% em relação a esse último leilão. Mas a oferta tinha registrado queda por 3 leilões seguidos, e nessa subiu, de forma discreta, mas subiu claramente. Saiu de 875 para 950 mil títulos ofertados. Só que aí vem um detalhe, 77% da oferta total foi comprada. Esse não é um percentual bom, é o mais baixo percentual dos últimos 2 meses que nós temos ali. Aliás, 3 meses, desde novembro de 21. E novembro de 21 era um mês que ainda estava repercutindo aqueles problemas internos que nós tivemos relativos à PEC dos precatórios. Então ainda tinha um resquício aí de taxas bem altas. Com um detalhe, esse é um detalhe que é importante. Atenção, se você está fazendo alguma coisa, preste atenção. Nenhum dos títulos foi 100% comprado na volta 1.
Nenhum deles. O título curto 2027 sempre esteve próximo de 100% de títulos comprados e agora 65%. Tá aqui na tela para você ver. O 2027, 300 mil ofertados, 196 mil comprados. O 35, que é o médio, 500 mil ofertados, 455 comprados. O agosto de 60, 150 mil ofertados, 102.500 comprados. Então vejamos aqui que esse percentual comprado ele é muito baixo em relação ao histórico que nós estamos verificando. Veja que já é um alerta do mercado para o Tesouro. Pressão nas taxas. Conclusão, o Tesouro manteve a baixa oferta de títulos. Provavelmente estava na expectativa aí de que a inflação estaria controlada e de que a inflação caindo poderia aumentar essa oferta mais para frente. Mas não foi bem isso que aconteceu. O mercado estava iniciando então aí uma cobrança por mais taxas. Será que isso vai se manter nos próximos leilões? Vamos ver agora se vai sair dessa estabilização ou não. Se você está gostando aí, deixa aquele super like, porque olha, ajuda e ajuda muito o nosso canal aqui. E olha, se você quer saber realmente de taxa, as melhores oportunidades de CDB pré-fixado, indexado ao IPCA, nós estamos falando de taxa de pré-fixado acima de 13, vinculado ao IPCA 6,5% e tem LCI e LCA como você nunca viu. Assista aqui no alto, é o vídeo mais assistido da semana. Vamos falar agora da oferta de LFT, ou o famoso Tesouro Selic, no leilão que também aconteceu no dia 8 de fevereiro, a última terça-feira, então de fevereiro. Nós tivemos novamente, aliás, vários leilões seguidos, que a oferta de título com vencimento para 2025 micou. Novamente, Tesouro Selic não teve comprador. Tesouro ofereceu mais de 1.200.000 títulos e não foi comprado. Para a oferta de 28, teve a volta 1, que foi 100% comprado, e a volta 2, que foi um percentual bem alto. Até aí, nenhuma informação adicional. Muito bem, e aqui nós tivemos também o percentual comprado, se manteve aí, aumentou levemente, mas não é algo significativo. Vamos entender um pouco melhor o que o mercado está fazendo em relação ao Tesouro Selic, porque lá atrás, no ano passado, tivemos algo semelhante. Então, como eu já disse, o Selic 25 sem comprador e o Selic 28, a taxa vem caindo. E nesse leilão não foi diferente. Ela vem caindo semana após semana. Isso sim é um indicativo de que no longo prazo nós teremos aí uma estabilidade dessas taxas relativas aos juros brasileiros, porque você vê que ela vem caindo semana após semana. Vou trazer aqui só para que você entenda, em janeiro de 2021. Veja que a taxa começou o ano a 0,28. Leilão passado, 0,2780. Depois, 0,2620. 0,2460 e agora 0,22. Então, no longo prazo, as taxas estão normalizando. Se nós pegarmos, então, desde o início do ano, saiu de 0,2901 a 0,2250. No longo prazo está tudo ok. O problema está no curto prazo. O mercado continua pressionando por um componente prefixado, ou seja, uma taxa adicional. E veja, no passado nós tivemos esse problema lá. E quando o problema aconteceu, os títulos públicos já vinham indicando que poderíamos ter uma gravidade mais adiante. Fica de olho porque é o mercado pressionando. O volume total ofertado praticamente aí se manteve em relação ao leilão anterior. 2.800.000 títulos aproximadamente foram ofertados. Essa foi a oferta dos 3 últimos títulos, sendo que no início do ano, nos 2 primeiros leilões desses títulos, foram 3,3 milhões de títulos. Esse é o 5º leilão com 100% de compra no título longo. Antigamente, esse título longo, no caso agora o 2028, não era muito bem aceito pelo mercado. Mas agora o mercado está aceitando ele e rejeitando o título curto. O que significa isso? A Selic está fora do que o mercado considera a taxa de juros ideal e vai continuar a pressão. Conclusão final. Ofertas iniciais, nós tivemos então novamente abaixo de 3 milhões de títulos em 2022. O Tesouro Nacional estava apostando nesse leilão que poderíamos ter aí o fim da alta da Selic já no próximo mês de março. Só que tudo mudou depois da ata do Copom. A LFT, como que o mercado reagiu na LFT? 2025 micou, ficou na prateleira, não apareceu comprador. 5 leilões seguidos que isso vem acontecendo. Isso é um claro indicativo do mercado de títulos que a coisa não está muito boa.
Se você já está gostando, dá aí aquele super like e não deixe assistir aqui, ó. Selic aumentou para 10,75, mas o que não te contaram a respeito desse aumento? Assista que você vai entender melhor para onde pode ir essa taxa Selic de acordo com o mercado. Vamos falar agora do título que foi uma bomba, literalmente uma bomba nesse leilão. O Tesouro Pré-Fixado Principal, LTN, Tesouro Pré-Fixado Principal, para você entender aqui o que aconteceu. Vamos lá, está aí na sua tela. Nós tivemos então oferta de título para outubro de 22, abril de 24 e para julho de 25. Veja que outubro de 22, esse vencimento é exatamente o vencimento nas eleições. Então o mercado já começando aí a precificar com mais clareza o que está por vir. E o que está por vir? Todas as taxas em verde, significa que todas elas subiram. O volume ofertado aumentou bastante, disparou eu diria, e você vai entender o comparativo com os demais volumes. Quase 100% dos títulos foram comprados, mercado realmente comprando tudo. E o volume financeiro foi gigantesco. Veja aqui, 6 bilhões em relação ao leilão anterior. Veja que o leilão anterior é quase só pouco mais de 10%, 12% do que teve nesse leilão agora. Impressionante. Vamos detalhar aqui para você entender o que está acontecendo, porque esse é o tipo de título que te diz duas coisas. A primeira, para onde está indo a taxa Selic. Essa informação é muito importante. E o segundo é que ele começa a mostrar para você no longo prazo também para onde ela pode ficar. Vamos lá. Falando do título de vencimento de outubro de 22. Na semana retrasada, o leilão que tinha acontecido, ele tinha subido 32 pontos. Na semana anterior, ele tinha então subido 13. Então o que a gente verifica aqui? 47 pontos de elevação. Veja, outubro de 22, está aqui para você ver, ó, aproximadamente 13 para 14. E aqui, ó, outubro de 22, novamente na linha marcada, 32. Então você vê que no título de curtíssimo prazo, o estresse é notável, tá na cara. Para abril de 24, olha a diferença quando nós estamos falando de um prazo para daqui a pouco mais de 2 anos. Na semana retrasada, tinha aumentado 7. Na semana passada, teve uma queda de 36 pontos. E nesta semana, subiu 53. Veja que volatilidade. No final das contas, nessas últimas 3 semanas, subiu apenas 24. É praticamente aí a metade do que nós estamos falando do aumento de outubro de 22. Vai anotando. E para julho de 25, veja que novamente tivemos aí uma variação pequena. Aumento de 2 pontos na semana retrasada, na semana passada queda de 34 e nessa 45 pontos de alta. Vou repetir, 45 pontos do título julho de 25 e 53 pontos de abril de 24. Então veja, traduzindo aqui para você entender melhor o que o mercado está precificando em relação a isso. Primeira informação. A Selic implícita para outubro de 22. O que é a Selic implícita? É você deduzir a partir de quanto o mercado está pagando no título curto para onde vai a taxa Selic. E o mercado pagou quanto? Está aqui, ó, 12,21%. Então você já pode ter a expectativa que em outubro, daqui a aproximadamente 8 meses, essa Selic será de 12%. Aí a expectativa dos grandes analistas é que ia cair. Será que é mesmo? Se olharmos para abril de 23, que foi o leilão da semana passada, mesmo com a queda, a Selic estaria aqui, ó. Se o título foi 11,91, nós podemos presumir uma Selic de 11,75. Então, outubro de 22, 12%, abril de 23, 11,75. E eu volto a afirmar, Selic não vai reduzir rápido. Cuidado com as informações. O volume ofertado disparou, foi um volume gigantesco. A melhor oferta em 2022 tinha sido 4,5 milhões. Agora, essa oferta de 8,5 milhões é a melhor oferta, ou seja, a oferta mais alta desde 14 de outubro. 14 de outubro, estamos falando aí de praticamente 4 meses. 4 meses. 98% dos títulos foram comprados. Manteve então aí o bom histórico desses títulos. Se nós observarmos aqui, ó, tá aqui, ó, 98. Esse é o título. Quando olhamos a linha anterior, tivemos um problema no leilão passado, mas no anterior tá aí, ó, 100%, 88. Enfim, esse é um título que o mercado gosta muito. A maior prova disso é que dos últimos 22 leilões, em 16 deles foram comprados 100% dos títulos. Tá aí a informação para você. Conclusão a respeito da LTN, o Tesouro Prefixado Principal. A oferta de títulos disparou juntamente com as taxas.
Seria o cenário de juros bem pior do que tinha sido projetado inicialmente pelo Tesouro? Ou seja, o Tesouro, nos leilões que aconteceram na terça-feira de NTN-B e LFT, indicava algo. Depois saiu a ata do Copom, a ata do Copom no dia 9 de fevereiro. E agora, no dia 10, data desse leilão, as taxas dispararam, ou seja, a ata foi interpretada pelo mercado como muito mais dura do que o comunicado quando subiram as taxas. E o mercado então já está dizendo: a taxa Selic vai ficar alta e por mais tempo. E o mercado? O mercado continua comprando praticamente tudo desse tipo de título. Impressionante. Se você não está entendendo muito bem aqui e tem dúvidas a respeito de algum título do Tesouro, assista essa nossa playlist aqui do alto, Mapa do Tesouro, um curso completo e gratuito de Tesouro Direto para você. Lá eu falo do IPCA principal, do IPCA com juros semestrais, Tesouro prefixado, enfim, todas as informações estão lá. Assista que você vai gostar. Para finalizar, vamos falar de outro prefixado, só que agora o prefixado que paga juros semestrais, NTNF. Nota do Tesouro Nacional F. Vamos lá. Tivemos vencimento então para janeiro de 29 e para janeiro de 33. São sempre esses dois títulos semanalmente. E o que nós tivemos? Lembrando, os dois prefixados, esse de agora e o principal que eu falei agora há pouco, o leilão é na quinta-feira. Novamente, foi depois da ata do Copom. E veja as taxas aqui novamente. Dispararam novamente. Só que nesse caso aqui, o Tesouro fechou a torneira, reduziu a oferta de títulos aqui da NTNF. Então a gente viu taxa subindo, oferta caindo, mas quase todos os títulos 100% comprados. O título de janeiro de 29, 100%. O título de janeiro de 33, um pouco menos. E com isso, o volume despencou. Trazendo então para que você entenda, ambas as taxas aumentaram forte. E por que eu digo que aumentaram forte? Na semana retrasada, o aumento tinha sido de 2 pontos base. Na semana passada, caiu 22 pontos e nessa aumentou 35 pontos. Meu amigo, isso aqui é um sinal claramente de que o mercado está tensionado. Essa volatilidade muito grande, numa semana sobe muito, na outra semana cai muito. Você não consegue dar uma estabilidade, uma visão de longo prazo para o mercado. O mercado fica tensionado e algo maior pode acontecer. Vamos lá. Para 2033, na semana retrasada tinha subido 2 pontos. Aí você pensa, estava tudo tranquilo. Na semana passada, olha a variação, caiu 20. E nesta, ao invés de cair, subiu 39. Veja que variação, fechando então com o saldo aí dessas semanas todas aí, ó, com um saldo então de 13 pontos, 39 com 2, 41, depois tirando 20, aliás, 21 pontos, vou até alterar aqui, 21. Então você vê aí que o mercado realmente está tenso, sobe no dia, cai muito forte, enfim. Resumo, taxas que vinham estáveis, sem grande variação, após a ata voltaram a disparar e talvez não reduzam tão simplesmente. A oferta total reduziu significativamente, é uma queda de 75% em relação ao leilão anterior. Veja que queda impressionante, eram 3,5 milhões de títulos, está aqui para você, e agora foi de apenas 900 mil títulos. Mais do que isso, é a pior oferta de todos os leilões em 2022. O leilão passado, então, tinha sido 3,5 milhões, olha a diferença. Entretanto, o mercado comprou tudo, 96% dos títulos foram comprados. E dos 6 leilões de 2022, em 4 deles, todos os títulos foram comprados. Nos outros 2, ficou aí acima de 90%. Então veja que o título prefixado tem sido o queridinho do mercado financeiro. Está comprando aqui praticamente tudo. O mercado não está deixando passar nada com relação a isso. Bom, finalizando. Tesouro Nacional reduziu fortemente a oferta de títulos. Os juros longos estão aí disparando. O mercado comprando sempre muito prefixado, tanto o principal quanto com juros semestrais. E com as taxas subindo nesses dois títulos, aí a compra é garantida. Meus amigos, para encerrar, eu quero deixar aqui esse último vídeo aqui do canal, no qual eu falo sobre a macroeconomia, PIB, Selic, taxa de juros e as tensões da inflação no mercado internacional. Para onde podemos ir nesse ano de 2022? Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com os seus filhos e fique de olho, porque o leilão do Tesouro Nacional indica para onde os grandes investidores financeiros estão direcionando o seu recurso. Um abraço e até o próximo vídeo.